Olá, meus amigos, graça e paz de Jesus Cristo. Como é que vocês passaram a semana? Eu espero que muito bem. Que bom que você está aqui acompanhando a programação da TV Viva a Promessa, nesse espaço aqui da internet, para a gente ser edificado, para a igreja ser edificada, pensar na missão, onde a gente se encontra também e se fortalece mutuamente na fé. O programa Igreja Missionária vem para cumprir a missão de Deus, para contribuir na proclamação do Evangelho, na intercessão pelos povos não alcançados, para orar pela igreja perseguida no mundo. Então eu te encorajo, como sempre, nesse início de programa, compartilhar o link da nossa programação, chame os seus amigos para participar, para assistir com a gente. Nós vamos para a nossa vinheta de abertura e voltamos daqui a pouco. O Igreja Missionária começa sempre com uma frase missionária, uma mensagem de um líder, de um pregador do Evangelho, de um missionário que nos encoraje, nos inspire a missão. A frase de hoje é de Dietrich Bonhoeffer, foi um teólogo alemão do início do século XX. Bonhoeffer participou da resistência alemã antinazista e, por sua militância contra o regime de Hitler, ele foi preso e enforcado em 1945. Bonhoeffer disse o seguinte: o discipulado é compromisso com Cristo. Porque Cristo existe, tem de haver discipulado. Que legal, não é? Cristo existe, Cristo é real. E todos aqueles que têm compromisso com Jesus Cristo, o nosso Salvador, precisam estar engajados na missão de fazer discípulos. Discipulado é compromisso com Jesus. Quando você prega, quando você ensina, quando você faz uma visita missionária, ora por alguém, compartilha a mensagem de alguma forma, contribui no reino, você está contribuindo para a missão de fazer discípulos, porque essa é a realidade para a qual Jesus Cristo nos chamou. Portanto, hoje seremos com os cristãos que sofrem na Etiópia. Meus amigos, a Etiópia, de acordo com a lista mundial da perseguição, publicada anualmente pela Missão Portas Abertas, a Etiópia está na 39ª colocação entre os 50 países mais perseguidos no mundo todo. Ela fica localizada no nordeste do continente africano. Tem uma população de 115 milhões e 400 mil habitantes. Entre esse grupo, os cristãos chegam a 69 milhões e 200 mil. A maioria religiosa na Etiópia é islâmica, hinduísmo, além de cristãos também. Na Etiópia, não são apenas cristãos ex-muçulmanos que enfrentam maus tratos da família, da comunidade, mas também os que saem da igreja ortodoxa. Eles enfrentam desafios de perseguição também. Aqueles que se unem a grupos protestantes também enfrentam opressão. Em alguns lugares, grupos extremistas islâmicos atacaram igrejas. A violência política no país também é um problema, causando a morte de muitos cristãos e a destruição de igrejas. A Etiópia também tem sido gravemente afetada por secas e pragas. E todas essas questões, meus amigos, criam incerteza, tornando os cristãos um alvo fácil para os opositores. Veja que grande desafio temos em nossas mãos, orar
para que os irmãos e irmãs etíopes encontrem força de Jesus para suportar a opressão, continuar pregando o evangelho e que a boa nova de salvação alcance mais pessoas naquela nação. Junte-se a mim, vamos juntos orar a Deus pela Etiópia. A cada encontro do programa Igreja Missionária, eu costumo compartilhar os pedidos de oração que temos nas nossas lições bíblicas. Eu tenho aqui os pedidos de oração em mãos, mas está no aparelho celular. É isso mesmo. Talvez, se você não sabe, a Igreja Adventista da Promessa também publica as suas lições bíblicas em forma de aplicativo. Você pode ter a sua lição bem fácil, bem na sua mão, pelo celular. Dá só uma olhada. Que prático, que legal. E aqui eu tenho os pedidos de oração para hoje. Nós vamos orar por sabedoria e provisão para o governo que lidera um país muito afetado pela seca, pela guerra, por pragas e instabilidade política. Vamos interceder para que cristãos que enfrentam pressão intensa para renunciar à fé tenham forças para permanecer em Jesus e confiar a Ele o seu futuro. Vamos falar com Deus. Querido Senhor, querido Salvador, Deus de toda graça e de misericórdia, no nome de Jesus Cristo, hoje nós nos unimos para orar pela Etiópia. Sabemos que é um país severamente afetado por guerras, por seca, por pragas, por fome, e nós pedimos a salvação do Senhor. Pedimos, meu Deus, que os irmãos e irmãs etíopes que estão pregando o Evangelho, procurando viver dignamente a fé, sejam encorajados no poder do Espírito Santo. Deus, que eles não renunciem a Cristo Jesus, que eles continuem perseverando em proclamar a salvação, que eles continuem em oração, que eles estejam unidos, que a igreja etíope esteja unida, perseverante, que ela seja encorajada pelo amor do Senhor, pelo poder do Espírito. Meu Deus, que não faltem recursos para que mais missionários, pregadores do Evangelho, sejam enviados à Etiópia, que as igrejas sejam mantidas, que as ações das igrejas, das comunidades locais sejam efetivas. Nós pedimos também pelo governo etíope, que eles recebam do Senhor sabedoria para administrar as diversas crises que o país enfrenta, crises resultantes da guerra, da fome, das pragas, que eles recebam do Senhor ajuda, que haja justiça naquela nação, que haja uma boa gestão da coisa pública e que a Etiópia seja um país que se abra para receber o Evangelho e as boas novas de redenção. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, nós oramos e nos entregamos nas mãos do Senhor para que talvez, ao teu modo, meu Senhor, se nós pudermos contribuir com a salvação de etíopes, além da nossa oração, queremos estar prontos para atender o teu chamado. Abençoe os nossos irmãos e irmãs, abençoe aqueles que hoje são opressores, que sejam salvos, que conheçam a Jesus, que venham para Cristo, que se entreguem ao Evangelho do Reino e à verdade que liberta. Oramos em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus. Amém. Meus amados irmãos, o Igreja Missionária de hoje está chegando ao final e eu quero encorajar você a ser um missionário de todas as formas possíveis. A Bíblia conta no livro de Atos dos Apóstolos que uma pessoa, um etíope, foi evangelizado. Ele foi evangelizado pelo diácono Filipe, um evangelista fervoroso do Evangelho. E esse etíope tornou-se um missionário naquela nação. Sabe, quando eu e você evangelizamos, quando falamos de Cristo para alguém, nós nos tornamos também agentes da salvação e fazemos com que uma alma convertida possa ser um missionário em terras distantes de nós. Nós vamos encerrar o programa com um versículo missionário, um trecho da Palavra de Deus para encorajar a nossa fé. E o trecho de hoje vem do Evangelho de Mateus, capítulo 9, no versículo 35. E a Escritura diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Por onde Jesus passava, ele pregava as boas novas do reino,
Em cada cidade que Jesus chegava, ele não somente curava, mas falava da mensagem da salvação, do poderoso evangelho. Vamos fazer o mesmo? Em cada cidade, em cada lugar que chegarmos, vamos comunicar Jesus por meio de nossas ações, por meio de nossa pregação, por meio de nosso estilo de vida. Que Deus te abençoe, você tenha uma linda semana, continue sendo missionário, contribuindo, servindo de todas as formas possíveis e na próxima semana nós voltamos quando seremos com os cristãos que sofrem na Jordânia. Deus te abençoe, tenha uma linda semana e até a próxima.